Olá a todos, boa noite pessoal, espero que todos estejam já se juntando a nós, vamos começar já já, pessoal, vamos dando alô aqui no nosso chat, hein? Quem chegar, estou com saudade de todo mundo, tenho sentido falta de ver vocês, e gosto da interação aqui, hein, pessoal, vamos deixando o chat, vamos dando oi, quem já chegou, quem tá chegando. Doida para terminar esse agosto, tá quase terminando, né, pessoal? Esperar mais um pouquinho, já tem mais gente entrando. Gildinha, Vivi, que bom que vocês vieram, obrigada. Vou deixar um oi aqui, tô com saudade de vocês. Gildinha, tô com saudade do seu pernil, Gildinha. Quero comer o pernil. Quando é que a gente vai se encontrar? Débora, que bom que você veio. Chegou de férias e já chegou, né? Já chegou chegando. Que bom, que bom, que bom. Tô com saudade de todo mundo, gente. Não vejo a hora da gente já marcar, quem sabe, ano que vem, fazer assim, né? Dos nossos encontros, um do lado do outro, né, pessoal? Que delícia. Ô, Gildinha, próxima vez que você fizer, você me manda, né? Você me avisa, eu mando buscar. Vou aí na sua porta. Gildinha Marins, né? Temos duas Gildas aqui. Só que é importante, aparece, tem duas Gildas no mesmo evento, hein? Que bom, que delícia, gente. Espero que vocês estejam bem. Flavinha, que bom ver vocês por aqui. Boa noite. Vamos ver quando mais gente se junta a nós. Para a gente começar, hoje tem bastante coisa para falar. Fico feliz que vocês vieram. E olha, desculpa, eu mandei o convite um pouquinho errado, né? Depois que eu fui notar que eu mandei. É... eu fui notar que eu já mandei dia 30 de setembro, que eu nem queria que agosto, eu já tô tão doida que eu queria que agosto já terminasse, né? Esse agosto, que parece que, como o Rick que vai fazer junto com a gente aqui, eu queria que agosto terminasse já quero que agosto termine logo, logo, logo. Então, eu já coloquei até o convite estava certo, dia 30 de agosto, mas eu coloquei 30 de setembro. Muito, muito, muito louca. Rafinha, um beijo, tô com saudade de você também. Debrinha Tevisan. Vamos lá, gente, vou começar para a gente também não ficar muito, né? Porque hoje a gente tem bastante coisa para bater papo aqui. Então, hoje a nossa ideia, gente, vou colocar o Rick aqui, mas a gente vai dar os nossos primeiros papos. Como a gente sempre fala um pouquinho do nosso Better Together, né? Que é a nossa campanha que a gente sempre ajuda. Esse ano a gente está com o pessoal dos Amigos pela Vida. Quem tem acompanhado eles no Instagram, viram que esse final de semana o pessoal fez uma ação bem legal com os idosos. Então, eles têm ajudado bastante gente aqui na comunidade de São Paulo mesmo. Então, eles fizeram uma ação bem legal aqui na região, né, de São Paulo. Não sei se tem mais gente de fora da cidade aqui, com idosos. Eles fizeram há 2 semanas, se não me engano, também com os animais, ajudaram. Então, agradeço a todo mundo que tem ajudado na campanha com eles, que tem auxiliado. E como a gente sempre menciona, às vezes a gente não consegue ajudar financeiramente, mas a gente pode ajudar com o que tem em casa, ou então distribuindo, dividindo com amigos. Sempre tem algum amigo que quer ajudar, o que tem não sabe para quem doar. A campanha que o pessoal tem feito dos Amigos pela Vida tem sido super, super legal. Então, o nosso próximo encontro, que vai ser, né, do último, agora no final do ano, que a gente tem pensado, vai ser na primeira semana de novembro, o virtual, né, porque a gente sabe depois que final do ano vai ficar mais corrido para todo mundo,
Certamente a gente vai vir com alguma ação bem legal que vai ser distribuída para vocês por e-mail, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Também eu vou dividir com vocês. Vamos pensar em alguma ação legal e sempre nesse estilo. Caso a gente também não consiga, a gente pode dividir com alguém que possa querer também ajudar, né? Bom, lembrei, eu sei que alguns de vocês já participaram também do nosso Next Talk. Foi o primeiro que a gente fez em julho, foi com a Vanessa, foi super legal o nosso papo, foi bem a ideia do que a gente queria começar, foi mais ou menos um papo de meia hora, se não me engano, acho que foi isso, ainda está aqui no nosso canal do YouTube, está disponível, a gente falou um pouquinho do poder feminino, né, foi muito, muito legal do empoderamento feminino, a gente vai continuar com esse papo, vamos pensar em alguma outra, em algum outro dia, em algum outro momento, para poder falar sobre esse assunto também, porque eu vi que vocês adoraram, eu também adorei esse papo, quem não lembra, a Vanessa é uma das minhas melhores amigas desde infância, e a gente ainda certamente nesse próximo papo vai colocar alguma pitada da época de Mackenzie, que a gente tinha história para contar, para deixar a conversa ainda mais divertida. E vai ser legal, sim. E sempre vai ser essa ideia do nosso Next Talk, não tirando o nosso papo dos Next Generation, são conversas curtas, rápidas e com assuntos atuais bem legais para a gente poder continuar a nossa conversa, assuntos que são, às vezes, difíceis da gente falar, difíceis da gente conversar, e que é para realmente, de manhã para um momento que toma o café da manhã, ou então está no trânsito, ou com uma vontade de conversar de alguma coisa e ouvir um papo legal para construir nosso dia, né? E a gente volta agora para o nosso papo, para o nosso amado Rick, que eu vou colocar ele aqui, adicionando ele na transmissão. Boa noite, Rick! Oi, Mari. Boa noite, Mari. Boa noite, pessoal. Vou dar um beijo aqui para as meninas que chegaram agora também, que apareceram aqui no chat, que é a Ana Laurinha, a Renatinha e a Mari Belice também. Obrigada, gente, por estarem aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, Mari. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. E vou comentar aqui, já começo a falar um pouquinho aqui, Rick, que a nossa ideia do papo de hoje era falar sobre essa comunicação pós-pandemia, né, que foi o que a gente colocou no convite, que nem chega a ser tão pós-pandemia, porque a gente ainda está, né, nesse processo. Mas era conversar... Ui, Rick, desculpa, te tirei sem querer, não sei como, perdão, volto com você aqui. Voltou. Tá, desculpa, é que eu passei o slide, você estava clicado aqui, né? Então, era para a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente tem vivido, né? Esse ano, normalmente todos os anos, quem tem acompanhado, que eu sei que são todos aqui, praticamente todos vocês aqui que estão com a gente, quem tem acompanhado, sabe que é uma programação já estudada, né? Todos os anos a gente vem com um programa, a gente pensa num todo um roteiro do que a gente vai falar. E esse ano foi um ano bem desafiador, acho que para todos nós, tanto quanto o ano passado, tanto esse, a gente não consegue muito, por mais que a gente queira pensar numa ideia do que vai falar, às vezes as coisas não caminham como a gente quer, né? Então, a gente tem pensado, em cada conversa que a gente vai ter, a gente pensa meio que em cima da hora mesmo, do que vai falar, para que seja algo atual e bacana para vocês usarem. E essa foi o nosso primeiro papo, né, Rick, que a gente teve, assim, vamos falar sobre algo que tem acontecido muito, né, esse retorno nosso, né, desse convívio social, que tem sido tão necessário para a nossa saúde mental, mas também tão amedrontador, né? Vou deixar agora você falar. Não, a gente vai, os dois aí, trocando figurinha, para todo mundo também poder participar. Eu atravessei aqui, desculpa. Tranquilo. E acho que não saiu aqui o comunicação pós-pandemia, mas a ideia da foto, né, já traz aí um pouco do que a gente está vivendo e algumas pessoas estão retomando a volta aos escritórios, algumas já retomaram, enfim, um pouco em casa, um pouco no escritório, e cada um tem aí uma rotina, né, a seguir. Então aqui eles estão se cumprimentando aí dessa forma. E como a gente vai se comunicar a partir de agora, né, Mari, nesse retorno híbrido, né, de alguma forma, mas principalmente comportamento, né, que comunicação
é um comportamento também. Desde o começo da pandemia, a gente já falou isso aqui, acho que é importante lembrar, que a adaptabilidade foi o que a gente mais precisou desde o começo, né? Foi tudo novo, a gente se adaptou e fecha e abre, e fica todo mundo em casa, e cada um de segmentos variados teve as suas particularidades. E agora, não só agora, mas no decorrer a gente vai se adaptando, né? Foi se adaptando. No começo não tinha máscara, depois teve máscara, seguimos com a máscara e não sabemos, né? As coisas estão sendo muito rápidas, na verdade. Felizmente, a pandemia parece estar assim, mais controlada, mas a gente está se adaptando a cada dia ao novo, né? A uma variante, a isso e aquilo. Então, a adaptabilidade foi algo que se tornou, nesse decorrer aí, algo mais valorizado pelas empresas e segue assim. Será que a gente desaprendeu de conviver com as pessoas depois que a gente ficou... Provavelmente. A gente passou a ter a única forma de interação com as pessoas aqui, né? Por vídeo ou por chamada sem vídeo. Enfim, ficou a única opção, né? O vídeo era uma opção no nosso passado e se tornou a única nesse novo presente. Mas todo mundo, não vou dizer todo mundo, né? Tem gente que nem quer interagir, enfim, cada um tem seu estilo aí, seu jeito de ser, mas muita gente sente falta, sim, do convívio, e é importante, né? É diferente o ao vivo presencial do que o online. Então, acho que é interessante a gente se preparar para esse retorno, quem já não voltou, e pensar o que tudo isso envolve, né? Provavelmente, como a foto aqui, a próxima foto mostra, né? Muitos de nós têm esse... Acho que não mostrou o anterior, mas... Ixi, acho que pulou. Acho que pulou, não tem problema. Que é uma pessoa sem... Mas dá para ver assim, ó. Peraí. Ixi. Tá em branco, ficou branco. Não sei se dá para ver. Uma pessoa de máscara? Assim, na verdade parece um pano tampando quase todo o rosto, né? E fazendo assim com as mãos chega para lá, né? Mas na verdade a gente tem os nossos limites e preocupações naturais dessa fase, que são basicamente, né, deixar para trás aquela sensação de segurança que a gente tem estando em casa, sensação de segurança, porque ninguém está seguro, né, Mari? Todos estamos suscetíveis, já que é um vírus muito rápido, né? É transmissível de uma forma que a gente nem entende, às vezes você nem sai, pega, enfim. Então, é uma sensação que a gente tem de estar seguro em casa. Outra questão que muitos já devem estar pensando, ou quem já voltou pensou, são os protocolos. Como serão os protocolos na empresa onde eu trabalho? Né? A gente sabe que tem os protocolos estaduais, enfim, que todos nós temos que seguir, mas as empresas têm os seus próprios protocolos também. E o posicionamento, né? Acho que é uma preocupação também que todos nós temos, de que, eu tenho um posicionamento, você tem o seu, então, nossa, será que vão entender que eu tô assim e ela tá assado, né? Enfim, uns querem abraçar, outros não querem, e é natural cada um ter um comportamento, né, nesse momento. Também, né, Rick, acho que cada um tem uma experiência com a doença aqui, né? Tem gente que nos assiste, que vai nos assistir também, que teve tem uma experiência até o momento muito tranquila com o Covid-19, né, que por uma sorte, por realmente ou se cuidar, ou porque realmente não teve essa experiência de ter pego a doença, ou não pegou, nenhum familiar, nenhum ente querido pegou, então tem algo mais tranquilo. Tem gente que pegou
teve perdas muito significativas, então realmente tem uma dor muito grande e algo muito ruim. Tem outras pessoas que realmente têm muito medo da doença, muito medo de pegar por já ter algumas comorbidades. Tem pessoas mais fatalistas, então a gente tem que entender, né? Tem que compreender e tem que existe muito acho que existe, no fundo, tudo uma grande compreensão, né? E um cuidado próximo nesse quesito da doença, né? No fundo, né, Mari, é a empatia que a gente já tinha e já praticava, mas agora com um foco especial nessa questão, por tudo isso que você comentou, cada um vivenciou de uma forma, né? Infelizmente, alguns de uma forma muito mais difícil, por conta de perdas e de outras dificuldades. Não é melhor nem pior, né? Cada um teve as suas, mas a gente tem ideia, vendo pessoas próximas, de como foi difícil, e isso faz a gente ter um olhar, né, um pouco mais cuidadoso para, de repente, quem não sofreu nada, porque tem pessoas que seguem, né, não sentiram absolutamente nada, e fica um pouco mais difícil delas se colocarem no lugar do outro. Então, nesse retorno, onde vai ter mais contato das pessoas, é muito importante isso, né? Eu não passei por nada. Não perdeu alguém, né? Não teve perdas de pessoas, mas teve uma perda financeira muito grande, teve perda de emprego, teve realmente uma devastada total de uma vida completamente dizimada. A gente pode falar, quem aqui trabalha no turismo, como a maioria de nós aqui, eu sei que tem gente que está assistindo aqui, que está nos assistindo, não trabalha no turismo, mas não é possível. Teve muita gente que teve a vida devastada, né? Completamente, financeiramente, tudo mais. Então, realmente também com cuidado com isso, né? Falar, o Covid foi maravilhoso. Poxa vida, né? Será que foi tão maravilhoso? E o cuidado que você tem que ter com isso, né? Sim, de não normalizar, né? Porque não é normal isso que a gente está vivendo. A gente falou, vamos dizer, né, um pós-pandemia, mas a gente colocou entre aspas, literalmente, porque não acabou. Infelizmente, ainda a gente está na pandemia, apesar de mais controlado, enfim, mas é importante, acho que a gente bater muito nessa tecla, né, de estar atento ao outro. Muitas vezes, mesmo na volta, né, Mari, quem está ali do nosso lado precisa da gente, né? Não necessariamente de um abraço, que talvez a gente nem possa dar, mas abraçar do jeito que for possível, né? Olha, eu tenho mais dificuldade de voltar, você que está mais solto, entende? Não é jogar a pessoa, falar, vai que tá tranquilo, porque não, tá para um, mas não tá para outro, né? Exato. É legal a gente pensar, pelo que a gente tem percebido, né? Até outro dia eu vi no programa do Mundo Corporativo, do Milton Jung, aliás, é um programa bem interessante para quem quer estar aí atualizado das coisas do mundo corporativo, literalmente. Eles estavam falando dessa volta, né? E aí eles estavam brincando que vai ser nem, né? Nem só em casa e nem só no escritório. A tendência é que seja um sistema híbrido. Não estamos aqui criando, né? Vai ser, é uma nova regra, não. Mas estima-se que seja híbrido, o que é muito interessante por ser algo equilibrado, né? Então, talvez tenha a volta e você vai ter aquele retorno paulatino. Então, você não vai, olha, do nada você vai ter que ir todo dia. Então, acredito que sendo híbrido fique um pouco mais confortável para todo mundo. E como que a gente age, né, nesse retorno? Acho que a primeira coisa que é o mais importante é a gente estar ciente dos protocolos da empresa. É aquilo, né, gente? O óbvio para um pode não ser para o outro. Então, é muito importante estar ciente de cada questão. Se fica de máscara, se não fica, se tem distância de X. Enfim, não é regras, as pessoas já tendem, né, a ter um pouco de preconceitos, né, Mari? Sim. Mas é importante nesse momento a gente estar atento que é uma regra que envolve o outro. Tudo agora é muito focado no coletivo, não é só questão de eu querer,
né, ou eu aceitar. A empatia com o outro e com você também, a gente tem que ter o olhar aí para cada um de nós também, e de aceitar que cada um tem seu ritmo, e ok. Se E abrir para esse... perguntar também, não, você acha que a gente pode também, né? Isso era uma pergunta que eu ia te fazer, mas eu acho que cabe bem aqui, da gente perguntar para o próximo, né? Posso cumprimentar? Posso Sim, chegar próximo? Porque a gente tem, né, essa questão, e nós, muito brasileiros, de abraço, beijo, é, cumprimento, chega perto, conversa já sem máscara, já vai tomando um bebida, né? cafezinho, né, Cafezinho. Então, assim, tem o né? Acho que cafezinho, pode se perguntar, não, Rick, nessa parte de uma etiqueta corporativa aí, nesse com, primeiro momento? com certeza, Mari. A melhor Corporativa, forma... evento, se tiver um evento, né? Porque eu acho que hoje em dia, eu não sei se aqui em São Paulo, pelo menos, vão se abrir, vamos ter um pouco de evento, né? Mas se a É, gente tiver tem alguma acontecido já, né? coisa, né? Vai ter um evento, alguma coisa, se a gente pode tomar um cafezinho, se já abraça. Ah, eu já estou vacinada, já tomei 2 vacinas, já vamos para a terceira, já vamos para não sei o quê, mas, né? O A que gente, até faz? pelo nosso Hum. comportamento visual, né, vamos dizer, pelo nosso comportamento, quando eu já te olho, como você está se posicionando, muitas vezes fica claro, né, que talvez você queira ou não esse contato. Mas a Amo a gente não... máscara aqui, tá? A pessoa está falando com você, a máscara aqui, né? Se a máscara tá no queixo, Amo você essa tá... máscara, funciona. Amo, amo real. Mas brincadeiras à parte, acho que, como você falou, a melhor pergunta é essa. Perguntar se ok perguntar. Não tem erro, né? Porque se você está na dúvida, em vez de você pecar pelo excesso ou pela falta, você pergunta. Ai, tudo bem para você, né? Posso dar um toquinho ou posso te abraçar? E tudo bem, gente, ouvir do outro que não, né? Sim, também tem isso, né? Que isso não seja uma... levar pelo pessoal, ai, nossa, vai começar aquela coisa, ai, a Mari não quer me abraçar. Enfim, seja quem for, né, acho que é importante a gente estar sempre ciente de que o outro Sim, não está necessariamente no mesmo momento que a gente. Então, acho que é super ok perguntar. É a melhor forma de respeitar e não fazer nada que chateie, né, o outro, algo claro. nesse sentido. Acho que a gente precisa estar aberto para ser um aprendizado, como a gente falou da adaptabilidade. A gente vem se adaptando a cada dia a algo novo, né? Ai, é temperatura, é álcool em gel e etc. Foram tantas coisas, muitos protocolos ficaram, mas a cada momento tem algo novo que a gente precisa se preocupar. Então, acho que é se respeitar e tomar como um aprendizado mesmo essa volta, né? Claro. E como tudo, felizmente, o nosso cérebro, ele tem a capacidade de se adaptar. Então, sendo uma volta não brusca, né, vai ser uma volta de uma forma geral, pelo que a gente entende, que vai ser uma coisa tranquila, aos poucos, então acho que todo mundo vai ter aí a chance de, aos poucos, também ir se adaptando a isso. E deixar claro, né, aquilo é um pouco do que você perguntou, né, demonstrar de forma clara se você quer interagir. Então, quem talvez já queira abraçar, já vai chegar com os Chega braços chegando. abertos, né? É. Porque, como você falou, a gente é brasileiro, a gente é assim, né, de tocar, de abraçar, de pegar. Então, acho que é deixar claro que você quer e que você não quer também. De repente, se você é mais inibido ou tá com receio, chegue e fala, ai, gente, vou dar um oi geral, porque eu ainda não me sinto bem para abraçar todo mundo. Ok, acho que quanto mais a gente sinalizar, né, Mari, mais claro a Sim, coisa fica e menos saia justa pode acontecer. exato. Claro, respeitar o tempo e o espaço dos outros, porque, como a gente falou, eu estou num momento, você pode estar em outro e vice-versa, então não é a minha regra a sua. E conversar abertamente sobre isso, né, com as pessoas que estão perto de você. Às vezes isso pode até ajudar quem está um pouco mais solto, deixar o outro um pouco mais confiante, e não só com seus pares, mas principalmente com o seu líder, né? Acho que é importante ter esse diálogo, deixar
isso muito claro, como está sendo essa volta, se está difícil, qual que é o que te dificulta mais, né? Enfim, nesse novo momento, acho que é importante ter essa comunicação. Sim. Comunicação é competência. Então, a gente não vai aqui dar uma aula de oratória, nem sou professor de oratória de forma alguma, mas é algo que a gente pode melhorar a cada dia, como outras habilidades também. Então, é importante a gente estar atento a isso, porque óbvio que isso já era muito importante antes da pandemia, é uma das competências mais valorizadas pelas empresas, principalmente porque quem se comunica bem, e quando a gente se fala alguém que se comunica bem, Mari, não é dizer que tem a oratória perfeita, não é nada disso, mas de uma forma geral, quem tem uma boa comunicação clara, assertiva, tende a ter mais facilidade de transitar em todos os níveis hierárquicos. Quantas vezes a gente já ouviu alguém falar assim, ai, nossa, mas tem que ir na sala do dono ou da dona. A gente está falando aqui para muitos agentes de viagem, né? Então, a gente sabe que as agências têm uma estrutura pequena e média, em sua maioria, as agências de luxo. Então, é normal você ter contato direto com o dono, com os sócios da empresa, e acho que isso facilita muito, né? Quando você tem uma facilidade de comunicação, você transita melhor, sem medo, vamos dizer assim, nesses setores, departamentos. Como a gente falou que comunicação se desenvolve, não precisam ter a síndrome de Gabriela, né? Que é eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim. E pior que toda vez que eu mexo nesse slide, eu fico com a música na cabeça. Me desculpem se todo mundo for ficar também com a música na cabeça. Mas é legal a gente pensar nisso, porque a gente ouve muito. Às vezes você fala, ai, nossa, mas eu não sei falar. Gente, ninguém vai dar uma palestra de um dia para o outro, e até se for, de repente, uma oportunidade dessa, a gente faz com o que a gente tem no momento. Né, Mari? Não dá para a gente resolver dar água para o vinho de um dia para o outro. Então, a gente usa o que a gente tem hoje, as ferramentas que a gente tem, mas não precisa ser eu nasci assim e não consigo mudar. Né? A gente pode mudar e tem capacidade para isso. Então, lembrem da Gabriela. Sim. A comunicação, ela está presente simplesmente em todos os problemas e soluções na nossa vida, seja no lado positivo ou no lado negativo. Uma frase mal interpretada, quando você não é assertivo e de repente o outro deduziu o que você falou, enfim, são tantas situações que ela envolve, por isso que ela é muito importante, porque ela está presente em absolutamente tudo da nossa vida. Num WhatsApp que você manda para um amigo, para um fornecedor, num e-mail que você manda para um cliente, enfim, a todo momento a gente está se comunicando. Quais são os impactos da comunicação? Aqui a gente vê duas imagens, né? Não são legais de se ver. Uma no escritório, assim, arrastada, com aquela pilha de coisa, e a outra numa reunião online, ou talvez numa aula online, e que ali ela está sendo vista, né? Então, a nossa comunicação, 55% do impacto é pela nossa comunicação não verbal, ou seja, os nossos gestos, a nossa imagem, o nosso rosto. Nessa fase que a gente está de tudo praticamente online, a gente teve um realce, né, um destaque muito maior para isso, porque a gente está aparecendo muito mais aqui, mesmo numa reunião com várias pessoas, do que na sala de reunião, como era. A gente está aqui mais... Esqueceu, né, Rick? Vamos lá, voltando, né, aos primórdios dessa pandemia, né, desse começo pandêmico, a gente esqueceu, né, que a gente
na câmera filma, a gente esqueceu que tava... Quantos memes a gente começou a ver desde o começo da pandemia, né? Que a câmera aberta, as pessoas, a cara, a gente vê as pessoas, você começa a olhar a casa da pessoa, você olha e fala, nossa, ela tá acabada, essa pessoa, né? E você vê, nossa, a postura, e isso diz muito da comunicação, né? Como você comunica, como você tá, né? E como até a sua mensagem, o que você fala, por mais que você fale, né? Eu lembro muito disso também. Se você fala uma mensagem de poder e uma mensagem, sabe, de alegria, felicidade, se você tá assim, num quarto do vídeo, nossa, ai, olha, hoje meu dia foi maravilhoso. Nossa, é verdade. foi maravilhoso do quê, minha senhora? Foi horroroso, porque só aparece metade do seu olho, você está com uma cara horrorosa. Como foi bom o seu dia, não é verdade? Não tem como, né? Não dá, não combina. Né? E no fundo, Mari, a nossa postura acaba dizendo até o nosso respeito pelo outro ali do outro lado. Né? Porque se eu tivesse aqui, assim, quase deitado na cadeira, não seria uma postura da gente estar aqui conversando, né, com as pessoas. Assim, nossa, os números foram ótimos esse mês, foi uma beleza, a gente bateu ou sei lá. Foi ótimo, valeu equipe, valeu time, legal, né, assim. E por mais que a gente tenha liberdade, por exemplo, às vezes você tem uma liberdade com o seu líder, ou vice-versa, a gente tem, né, mas nem todo mundo tem. A gente tem uma noção do limite. Por mais que você tenha liberdade, você não vai lixar a unha enquanto você está conversando de trabalho com o fornecedor, com o cliente ou com o seu líder. E a gente está falando disso, apesar de ser óbvio, porque são situações que acontecem ainda. Né? Eu ouço isso de cliente, eu ouço isso de outras pessoas também do mercado, então acontece. Então, nada mais justo do que a gente conversar sobre isso, para quem puder ficar atento, né? Porque isso diz basicamente sobre nós. Depois do corpo tem a questão vocal e verbal, né? Isso, então, acho que esse aqui também micou esse slide, Rick, não sei o que aconteceu. Tava junto lá no dia antes. Quer ver? Volta lá. Só para se alguém... Perdão. Peraí. Aqui o vocal, né, e o verbal. A gente priorizou lá no começo, depois do vocal e bem menos o verbal, né? Então, o meu tom, às vezes você falar, ai, Mário, você pode falar agora? Você pode falar posso ou posso? Ih, acho que entrou alguma coisa. Isso, então, não, eu estou tentando ver o que aconteceu com o slide, mas pode falando. O tom que a gente usa diz muito também, né? E agora, com a questão do vídeo, tem o tom com o gesto, né? A face. Então, acho que isso impacta bastante. Ai, pena, não vai abrir a próxima foto, então, que estava em branco, né? Que é o rapaz no computador. Não tá aqui, por isso que eu estava querendo ver se eu reabria em outro lugar. Dá para ver? Peraí. Ó, esse aqui. Antes desse, é esse aqui, ó. Não sei se aparece. Tá lindo, gente, perdão. Não tem problema. Mas era só uma foto, né, para ilustrar um pouco do que a gente falou lá em cima. Que se eu tivesse aqui assim, também não é legal, né? Porque eu tô aqui segurando o queixo. Por quê? E isso acontece muito nas reuniões online. E aí, para um diálogo qualificado, o que é importante? Gente, isso sem pandemia também, óbvio, né? Não é porque depois da pandemia vai acabar que isso não vai ter sentido. Segue sendo importante. Ficar muito atento a ouvir, né? Ter uma boa escuta. A gente não pode deduzir o que o outro está pensando, ou se ele falou e você não entendeu, pergunte. Saber perguntar, né? Sem ser invasivo. Ter assertividade, ou seja, ser objetivo, transparente, claro com o que você quer falar. Pensem, por exemplo, se eu perguntar, Mari, você pode falar um pouco do hotel, do Park Hyatt de Nova York? Ela não vai ler o fact sheet do hotel. Ela vai dar um overview sintético, falando os pontos mais importantes, o que é importante para a gente ouvir.
Então, se ela não fosse assertiva, ela iria ler todo o site do hotel, né, falando desde coisas minuciosas, mas que não são tão essenciais naquele momento. Então, acho que a assertividade é algo super importante. Ter atenção na linguagem não verbal, que a gente falou bastante, identificar as necessidades do outro. Muitas vezes, quando a gente está ouvindo e ou vendo o outro, né, Mari, a gente vê que a pessoa está meio nervosa. Então, isso também te ajuda a se preparar como se comunicar com ela. Principalmente muitos aqui lidam com clientes, e a gente sabe, são clientes exigentes, clientes que compram viagens incríveis, e a exigência deles é proporcional a isso. Então, é super importante ter nossa, me fugiu o nome agora, essa sintonia, Essa né? sensibilidade, de Exato, essa perceber, né? sensibilidade. Exatamente. E exercitar a paciência, porque a gente sabe que é um vai e vem de e-mail, é follow-up, é feedback. O Então, acho que NAG, isso... né, gente? O famoso, o NAG. Vamos pessoal, o NAG. Exatamente. E não demonstrar pressa. Parece uma coisa super simples, mas que é muito importante, porque às vezes a pessoa percebe se você está querendo desligar logo. Sim, claro. Sim, anotei. Então, fica perceptível, mesmo sem vídeo. E não tem como a gente não falar, né, do autoconhecimento. Ai, de novo, gente. É super Mas nada importante. adianta, né, a gente ter uma conversa e ter diálogos com qualidade sem a gente ter autoconhecimento, né? A gente Sim, volta sim. na tecla. Porque é engraçado, né, Henrique? A gente acaba sempre do Next, eu tenho notado, e a gente volta sempre em alguns pontos. A gente acaba voltando em alguns pontos. A empatia sempre está presente, né, nas nossas É verdade. conversas, não só nos nossos papos aqui, mas nas outras edições do que a gente traz, o autoconhecimento está sempre em voga, né? A gente nunca deixa esse de volta. Sim. Então, assim, pessoal, se vocês não prestar, se vocês não chegou, não bateu na porta aqui de vocês, eu acho que é sempre um chamado que a gente traz aqui, né? Aquele incômodo que o Next Generation tem desde o começo do projeto, que é o que eu falo para vocês. Se não incomodou, é porque é para incomodar, entendeu? Então, vamos lá, É né? O verdade. conhecimento, né? E o autoconhecimento, né, Mari, no fundo é o que a gente sempre fala, é um exercício diário. Quando você é cliente e você é atendido ou está mandando um WhatsApp pedindo informação e te respondem, a gente sempre está dos dois lados, né? A gente é cliente, às vezes a gente atende um cliente, então é muito importante se pôr sempre nesses papéis para também perceber, falar, nossa, como me atenderam bem, né? Nossa, que paciência, eu tava estressado, resolvendo um problema, e a pessoa soube comandar tudo aquilo com uma maestria, ou teve paciência de me explicar o que eu não estava entendendo. É a gente estar ali com o olhar sempre em cima da gente para pescar o que está faltando, o que pode melhorar e como a gente está. É entender a forma mais confortável da gente agir, né? Então, cada um tem uma facilidade maior, outros de falar por vídeo, outros já não gostam tanto, mas é a gente se conhecer e tentar se aperfeiçoar para o que for necessário. Às vezes a gente não gosta de vídeo, mas o cliente quer vídeo. Porque se a gente conhece também, a gente faz um autoconhecimento, uma autoanálise, a gente também consegue, né, se comunicar melhor, né? Que a gente Sim, volta nessa máxima, né, Rick? sim, com certeza, Mari. E tem muito aquilo dos nossos valores, né? A gente transmite os nossos valores na nossa fala, na nossa escrita, muito do que a gente está ali, seja que forma, que meio a gente esteja usando ali para se comunicar, a gente tá se mostrando, né? E acho que é observar, desenvolver essa consciência para o nosso interior. E aí com você, é você se olhar ali no dia a dia, né? Então, se você mandou um áudio para um cliente ou para um fornecedor, não é quem ouve, né? Escute seu áudio você mesmo, né? Parece que é coisa
de narcisismo, né? Mas muito, muito longe disso. É para a gente se policiar e perceber, falar, nossa, eu não mandei bem nesse áudio, eu fui meio seco, ou Foi então, redundante, exato, às vezes a pessoa foi prolixa, ou seja, ela falou, às vezes o que, que acontece? É super comum, você recebe 3 áudios e são a mesma informação, que a pessoa repetiu de um outro jeito. Então, isso, numa situação, por exemplo, de cliente com um consultor, por exemplo, não é legal, porque a gente está fazendo o cliente perder tempo, né? E quem mandou os áudios também perdeu tempo, né? Ele usou ali um tempo para fazer a mesma coisa 3 vezes. Então, é importante a gente estar atento a isso, a nossa linguagem. eu faço aqui meu meia-culpa, às vezes, quando eu estou mandando áudio, eu estou pensando em 3 coisas ao mesmo tempo, então eu falo algumas coisas tudo repetido. Então, perdão se você recebeu Oh. recebeu um áudio meu explicando 3 vezes a mesma coisa, é porque eu tenho 3, 4 coisas ao mesmo tempo na minha cabeça, e eu falei 3 vezes para ter certeza que você entendeu, ou talvez eu mesma, então perdão, tá? Eu prometo melhorar depois dessa aula. Ó, mas eu vou falar uma coisa, não é te defendendo, não. Mas é Perdão, tá muito aqui, comum. prometo melhorar, tá? Focar no áudio e mandar um áudio mais curto, porque eu tenho mania de mandar podcast em vez de áudio. Ah, Podcast, eu mas não a mando gente também sabe para podcast. quem mandar, né? A gente troca uns podcasts aí. Nossa, gente, é podcast, perdão, tá? Então, assim, prometo melhorar, ser um pouco menos prolixa, mandar um pouco mais rápido, mas é que acho que é a falta de ver ser humano, Mas às tá? vezes, Então, vocês me perdoem. às vezes a gente tem aí umas trocas de podcasts porque são coisas longas mesmo, né? E às vezes não dá para falar, então a gente Tem que agiliza por ali. dar um repetido, tá? Então, por favor, perdão, tá, pessoal? A Perdão, men- prometo As, melhorar. as mensagens também, é sempre legal a gente dar uma olhada, porque às vezes na correria, a pressa que a gente tem de responder às pessoas é aquilo, gente, ninguém tá querendo que seja um e-mail formal ou uma mensagem formal. Tudo é condizente com o nosso interlocutor. Então, se você tem um cliente que você tem uma forma de se comunicar, não necessariamente vai ser a mesma de outro. Cada um tem um jeito. Agora, é estar atento. Às vezes você fala, nossa, eu respondi de um jeito para um cliente que não foi legal, né? Não é minha cara e não é a cara dele receber aquilo. Então, é estar ali sempre se olhando para aperfeiçoar. Por exemplo, aqui eu dei exemplo de assistir um vídeo feito por você. Ah, mas eu não dou palestra, eu não faço, não dou aula. Não é questão disso. A gente está sendo mais. A gente está em maior evidência agora com os vídeos, com as reuniões online, etc. Então é legal a gente se olhar e ver, putz, aqui putz, falei muito né, falei muito isso ou aquilo. E eu digo por mim, todos nós, quando a gente começa a se expor mais, é natural a gente sempre se olhar e falar, nossa, errei aqui, errei ali, principalmente quem tem autocrítica. Eu tenho muita, então é claro que tem que ter uma dosagem, mas ela é importante, porque é assim que você evolui. Então, você fala, ai, nossa, aqui falei muito né, falei muito isso ou aquilo, ou eu falei muita gíria, não sei, cada um tem aí os seus gaps, né? Então, acho que é legal estar atento a isso. A gente falou de você com você, e não tem como pensar, né, da gente com o outro. Então, o que é muito importante? A gente ter uma linguagem simples. Ter boa comunicação não é falar difícil, gente. Não é deixar a pessoa distante da gente para parecer que a gente está em outro patamar. Não, é ter uma linguagem simples, clara, é saber com quem você está falando para que seja claro aquilo que você está transmitindo. Cuidado com o estrangeirismo, né? Tem cliente que não pode não entender ou pode soar arrogância, então é ter esse tato também, né? Nem todos os termos todo mundo tá acostumado. Cuidado com o diminutivo, né? Ah, esse hotel é uma gracinha, é bonitinho, né, Mari? Ai, fofinho, lindinho, É fofinho, é gracinha. gostosinho, porque às vezes a intenção é boa, mas acaba diminuindo o produto. E é importante conhecer a língua do outro,
né? Como a gente falou, às vezes é um cliente que não tem tanta liberdade, que não quer que você tenha também. Então, acho que é ter essa consciência, né, de olhar sempre cada um por vez. Olho no olho, não tem como esquecer disso, é super importante em todas as nossas relações, né, e as nossas falas. E a confiança, é isso que torna a gente... às vezes, quando você está ali numa situação onde você é a gente sempre é um vendedor, né, Mari? A gente está sempre vendendo algo, mesmo que você não seja. Então, é a confiança que vai ser uma das maiores aliadas aí numa boa comunicação. Confiança, eu acho também, Rick, que a gente desenvolve e assim, se, ai, não conheço, se, meu Deus, eu queria ir para, não conheço a Islândia, mas vamos supor aqui, falando de um roteiro, Uhum. se for o caso, não conheço a Islândia, vamos vender a Islândia? Tá bom. Você vai vender confiança? Vou estudar, vou atrás, vou ler, Sim, vou sim, atrás de fornecedores, de pessoas que conheçam produtos que sejam confiáveis, de produtos que eu sim. conheço, que eu tenha parceiros ao nível dessa pessoa que queira, que você vai transmitir confiança. Não conheço, não sei. Ah, você não Uhum. conhece? Pergunta, não entendo? Vou atrás. Né? Foi, Faço clara confiança de que se você não conhece, você vai atrás, né? Super, foi legal você comentar isso, É, Mari. É normalizar o não sei, porque a gente não sabe tudo realmente, e não tem tá. como, né? Seja de destino ou do nosso segmento, sempre tem algo novo e sempre tem algo que a gente pode aprender. Então, acho que é normalizar. Ai, não sei, mas vou atrás, né? Tenho parceiros, tenho. E não esquecer de ir atrás mesmo e trazer a resposta, Sim, né? sim, né? Não é só eu não sei, né? Fica para quem Não sabe, sei, né? Não. vou ver e te aviso, e nunca mais É, aparece, né? exatamente. Sai da sala, né? Sai da sala e nunca mais aparece essa pessoa, né? Pois é, aí também não é legal. Cuidado com o Aí entra nesse silêncio. slide aí, que é cuidado com o silêncio, que o É, silêncio pois nunca é. mais aparece, né? O silêncio muitas vezes é sábio, né? Às vezes numa situação é, de aquela coisa de e-mail, né? De uma situação problemática, um estresse, um pós-viagem, ou mesmo antes da viagem, há uma bucha mesmo que se tem ali. Muitas vezes o silêncio é importante para você ter aquele momento de discernimento, de pensar como escrever, não escrever na hora da raiva, né? Você escreve tudo no bloco de notas, tudo que você quer falar, puto da vida, né? E aí depois você vai filtrar, né, na hora de responder. Mas também o silêncio muitas vezes pode ser um ruído, principalmente dentro da empresa, né? Quando a Sim, gente não fala o que a gente está sentindo. Então, voltando lá para aquele comecinho dos slides que a gente estava falando, né? Falar o que você está sentindo, como que você está se adaptando, como está sendo essa volta. Sempre que possível, compartilhar o que você está sentindo, porque não tem como o outro adivinhar. Ah, eu acho que pela minha cara. Não, pela sua cara, não necessariamente a outra pessoa percebeu, exato. né? Então, acho que o silêncio a gente tem que tomar cuidado também para ele não ser um dificultador. Comunicação contagia, né? Como a gente falou, se a gente está assim, a tendência, né? Ou se a gente boceja na reunião, a tendência é ser um dominó, né? Espelhar, né? A gente Exato. A gente espelha, a gente está a todo momento ali inspirando ou não, né? É o é, contrário. E acho que para quem tem aí, para quem gosta de se comunicar, às vezes na empresa a pessoa gosta de apresentar, ou tem situações, né, Mari, que o cargo acaba exigindo e a pessoa, gostando ou não, ela precisa. Então, um passo a passo do que é importante, né? Então, sempre planejar o que você vai apresentar, preparar, treinar. Então, se você vai ter, de repente, uma apresentação para alguém que você nunca fez, um chefe de fora, treinar, né? Fazer com quem você tem liberdade, treinar literalmente e executar
que em algum momento vai ter que executar, né? Não vai ter como ficar só no treino, e aprimorar. Como eu falei da fala, tudo a cada momento a gente pode aprimorar, e é assim que a gente vai evoluindo, né? Sim. A gente falou um pouquinho lá atrás do poder da escuta, e acho que vale aqui a gente frisar nele, porque escuta não é só a gente escutar, literalmente, né? Se você me manda uma mensagem e eu não leio direito, isso faz parte, é poder de escuta também. É eu parar para te escutar, porque eu não consigo ouvir literalmente ao mesmo tempo uma música ou duas pessoas, cada uma em um lado, né? Estou ouvindo um áudio seu e ouvindo o meu líder aqui, por exemplo. Não tem como, né? A gente tem que ter aquele momento de escuta pelo outro. E acho que ser genuíno é o principal, concorda? Porque Sim, às vezes a gente está ali total. escutando, ai, tá, você tá ali, tipo, né, deixa o telefone no chão e deixa a pessoa falando, né? É claro que é uma metáfora, mas ter interesse verdadeiro de escutar, ouvir na sua essência, se colocar no lugar da pessoa naquele Sim, momento, falar, nossa, às vezes é um cliente, ele tá bravo, você fala, putz, mas eu estaria também se estivesse na situação dele. Tenta ali, é aquilo, a todo momento a gente está de um lado, né, como cliente ou não. Então, acho que é não julgar, fazer as perguntas que fazem sentido para você poder ajudar, resolver, e não perguntas aleatórias, né? E acho que olhar para o outro é aquilo, sempre olhar de verdade, querendo ajudar, se colocando no lugar. E a escuta ativa permite uma customização real. Se você não presta atenção tanto no que o cliente falou ou no que ele escreveu, a chance de você devolver para ele, por exemplo, um material que não é o que ele espera, é uma chance grande. E é muito chato, porque às vezes o cliente deixou tão claro um detalhe que para a gente pode passar batido e para ele era primordial, que quando ele recebe aquele material, ele fala, nossa, ou não leram, ou não prestaram atenção, ou não me ouviram. Então, se coloquem no lugar do outro, não só como cliente, mas nas nossas relações também, em tudo é assim, né? Quem que não quer ser ouvido? Né? E Rick, eu até te corto aqui um Por minutinho, favor. já está até quase chegando no final aqui do nosso Nossa. bate-papo também, mas eu queria fazer um adendo aqui que me lembrou muito, logo no começo do Next, acho que quem está aqui desde do Next Generation Dinossauro vai lembrar, quando a gente começou, quem é dinossauro também aqui vai lembrar, acho que você estava nesse dia. Há um tempão atrás, a gente teve uma dinâmica que foi realmente do poder da escuta, em que a gente fez algumas rodas, em que pessoas trouxeram trouxeram suas situações, alguma situação pessoal, profissional, que resolveram abrir para nós e abriram essa história, e esse grupo não podia falar absolutamente nada, não podia esboçar nenhuma reação. Você lembra? Não sei, acho que você estava nesse dia. Se Nossa, não me engano, você estava nesse dia. Foi a foi Cris num dos primeiros? que ministraram essa história. E foi Eu muito, participei de alguns com elas. Eu tô porque tentando lembrar você desse. não podia falar nada. E realmente, gente, eu acho que quando a gente voltar presencial, eu vou querer muito falar. Ah, a Reiano estava lá também. Não sei, Diva, eu acho que não sei se você lembra. Você também é do Dinossauro, você também é do Next Dinossauro. A Rê também é do Next Dinossauro, que é desde os primórdios. Mas a gente estava essa dinâmica foi muito legal, me marcou muito, porque realmente a gente aprende que a gente não sabe escutar de verdade, a gente não sabe mesmo. E é um exercício que é diário, assim, você ouvir e você se abster de qualquer tipo de julgamento. É, E é foi muito, verdade. e isso realmente eu quero trazer de novo. Quando a gente tiver a oportunidade de se encontrar de novo, né, fazer com aqueles grupos bacanas que a gente certamente vai voltar, isso eu vou trazer porque é Sim. algo que engrandece a gente não só profissionalmente, como pessoalmente. E além disso, só para terminar o meu ponto, quando a gente se abstém de julgamentos, isso foi
uma pessoa que eu sigo no Instagram, se vocês não seguem, chama Flávia Melissa, ela é uma querida, ela é uma pessoa que eu já quis trazer também aqui para o Next, mas agora ela está muito famosinha, gente, não estou podendo, né? Gente pandêmica, trabalhamos com turismo, não temos dinheiro, não podemos nada, né? E ela é uma pessoa ótima, quem puder pode entrar lá no Instagram e tentar segui-la, e ela falou assim, né, tipo, tinha uma situação que ela também trouxe, e ela falou sobre julgamentos também, né, ela falou assim, que a gente, quando a gente ouve uma história, assim, nossa, mas eu, imagino, eu jamais faria isso que ele fez, porque eu faria diferente, porque eu, se fosse ele, assim, quem é você? Você também faria exatamente como essa outra pessoa, porque você teria exatamente a mesma criação, você teria a mesma cabeça, as mesmas coisas, tudo igual dessa outra pessoa. Você faria exatamente igual ao outro. Então, quando a gente tira também no poder da escuta, quando a gente ouve a Sim, história dela, você faria exatamente igual, né? Eu acho é verdade. muito poderoso isso quando você fala do poder da escuta, quando você ouve o outro de uma forma empática e realmente tira total o julgamento, você faria igual, né? E outra, né, Mari? No fundo, às vezes é uma situação que a gente não viveu. Como que a gente pode falar? Ah, eu não faria, E ou eu mesmo que não, você viveu, às vezes você né? também, sei lá, você viveu uma separação, você viveu uma morte, você viveu uma perda de emprego, alguma coisa, uma situação de traição, qualquer situação que você possa ter vivido na sua vida, né? Uma traição Uhum. de trabalho, uma passada de perna, sei lá, Deus, quantas situações a gente já pode ter vivido em comum. Mas cada um tem a sua história. Eu recebo de um Sim, jeito, você recebe de outro. Eu tenho é uma história, verdade. background, você também tem um outro, né? E a gente, Sim, quem somos nós para julgar, né? E a gente começa a criar esse poder da escuta e esse ranço entre nós, né? Que aí realmente as relações são muito mais complicadas e a gente sempre tem um olhar atravessado um pelo outro. E eu acho muito legal. E aí a comunicação começa a ser cortada, você começa a olhar feio, sim. aí olha feio no café na hora do escritório, então as relações são ruins, né? E aí a gente começa a criar. Desculpa, cortei muito, já Não, muito, estou não, cortando imagina, é tudo que a aqui. gente se Era empolga. algo que eu queria E, falar, porque realmente acho super e legal não essa querendo estender para demorar, é, mas me veio uma coisa agora que você falou isso. Quando a gente não tem, né, essa escuta apurada, ou não se policia para ter uma boa escuta, a gente acaba indo no, eu achei que, eu deduzi que. Então, você às vezes toma uma decisão precipitada porque você não ouviu, mas também não perguntou, né? Então, acho que por maus entendidos mesmo, e isso é muito ruim, né? É algo pois que a gente pode pensar. Tem pessoas especialistas só em escuta. Por sim, exemplo, o Thomas Brier, que acho que ele é francês, mas mora aqui, já é brasileiro. Ele é especialista em escuta. Então, é um tema super importante, né? Para a gente ter sim. aí. E vamos ter. Agora, uma parte que é legal também, né? Muita gente gosta ou odeia, né? Que são as redes sociais. Polêmica, gente, não é porque está no Pois final é. que vocês vão pegar e vão ainda é polêmica, porém importante, tá, pessoal? Tá? É, essa, se fosse presencial, ia ter mais bate-papo, né, Mari, no final. Sim. O que a gente Polêmico. comunica, né? Aqui a gente pôs essa brincadeira, né, I hate people, porque a gente vive hoje, né, um cenário aí com muito ódio das pessoas, então acho que é para a gente pensar. O uso pessoal da rede social, até que ponto se expor, né? Ninguém tem aqui o manual do que é o correto, cada um sabe da sua própria vida, mas estar ciente que a partir do momento que a gente se expõe ali, seja privado ou não, o seu perfil, é uma exposição e a gente está ali, a gente tem que lidar com o que vem a partir daquilo, né? De repente, para uma pessoa pôr uma foto de um jeito X é ok, e para outra não, e para a empresa onde ela trabalha não, enfim. É uma coisa muito delicada. Será que é privado mesmo o que a gente tem ali? Porque, por que eu digo isso? Às vezes tem situações que a pessoa tem um perfil privado e ela até nem tem ninguém da empresa. Acho que é um direito, né? Ninguém é obrigado, às vezes por privacidade é uma escolha. Mas o que ela faz fora do perfil dela não é privado, É. certo? Então, quantas vezes a gente vê ali
no perfil de um cantor, de um ator, atriz, de um político, alguém que a gente conhece xingando ou falando de um jeito que não dá para você falar na cara da pessoa. Então a internet tem muito isso. Todo mundo é corajoso de falar o que pensa, o que quer, mas será que ao vivo ela falaria? Né? Tem coisas que se a gente for falar ao vivo a gente vai preso, então a gente não fala, né? Então, acho que é ter esse discernimento e saber que ela está exposta de alguma forma, né? E se perguntar, vale a pena eu falar isso? Entende? Eu estou ali na minha liberdade de expressão, mas será que vale a pena eu me expor? E eu digo isso porque, Mari, você vê, isso são temas recorrentes, não só agora, durante a pandemia e desde antes, existe muita demissão por conta disso. Sim, né? Com certeza. Então, é um assunto real, e é claro que todo mundo tem a sua liberdade, o seu direito a sua liberdade de expressão, só que ela pode ter consequências, né? A empresa pode se sentir no direito de falar, ó, é a sua liberdade de expressão, mas esses valores não combinam com a empresa. Então, isso pode acontecer. A gente está sempre atento a isso, né? No ambiente de trabalho, principalmente. E uma coisa que é legal a gente pensar, do uso profissional. Muita gente aqui trabalha com viagens, alguns como freelancers, outros em agência, e eu já ouvi de muitos agentes, assim, vale a pena eu ter um Instagram, vale a pena eu usar o meu pessoal. Acredito que, de uma forma geral, sim, vale a pena, e acho que cada um precisa fazer o que se sentir mais confortável, né? Eu acho que ter um Instagram ou outra rede social falando ali de viagem, falando um pouco do seu trabalho, não implica em necessariamente a pessoa fazer vídeo e nem dancinha, né? Não é isso, mas ela pode usar muito a seu favor. Acho que isso é um tema que a gente ficaria aqui horas falando, sim. né? Mas a gente não vai poder. E acho que essa frase, essa pergunta para a gente sempre se fazer, né? Se você falaria presencialmente aquilo que você escreveu na internet. Eu posso escrever lá numa rede social de um lugar que me atendeu mal, posso escrever, olha, não gostei, que falta de respeito, etc. Agora, se eu xingar, concorda que eu não vou poder xingar lá ao vivo, eu vou chegar lá e xingar, eu não vou poder xingar. Então, acho que é fazer essa comparação, que é muito... Tem gente que faz, né, mas bom, também, sei lá, né? Mas muitas vezes tem as consequências, né? É. Aí aqui um pouco a gente falou lá atrás, né, de WhatsApp, de telefone. Acho que ter muito claro para a gente qual que é a nossa preferência e qual que é a do outro, né? E como é que a gente escolhe? Se você está numa relação comercial, por exemplo, é muito importante você entender o que o outro prefere. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu pedi 4 orçamentos de um produto, todos por WhatsApp. Porque eu copiei, colei, pedi o mesmo, né, em 4 lugares diferentes. Aí um deles me ligou em seguida do que eu escrevi. Então é muito chato, porque se eu mandei por WhatsApp, é porque eu espero a resposta por ali, para eu poder comparar os 4, para eu lembrar qual que é valor X e forma de pagamento Y. Como que você vê, Mari, isso, por exemplo? Eu prefiro a forma com que eu pedi, Se eu pedir por WhatsApp, eu quero por WhatsApp, né? Exatamente. Acho que a gente tem que isso, né? Aí como que a gente pode... O que a gente extrai disso? A pessoa que ligou, na cabeça dela, eu tô deduzindo, né? Não sei se foi isso. Ou ela ligou para ser rápida, para ser ágil, ou ela prefere o telefone, ou ela fala, deixa eu já ligar, que aí eu já fecho com ele, etc. Só que ela não acertou, né? Eu pedi, eu agradeço, você pode me mandar tudo no WhatsApp, porque eu não vou lembrar tudo de cabeça depois. O valor, e etc., entrega. Então, acho que é importante estar atento. Isso é uma escuta, né? Ela não escutou que eu
queria daquela forma. Então, acho que eu sinalizei, né? Então, como o outro não sinaliza a sua preferência. Eu dei um sinal e não foi percebido. Como eu prefiro, eu respeito a preferência do outro. Às vezes, um cliente que já te fala, olha, não gosto que me ligue. Você vai lá e liga, porque você quer ser rápido. Então, não tem outro jeito, é estar atento ao outro. O áudio, né, que é o mocinho ou o vilão, então também não é com todo mundo que a gente tem liberdade de mandar áudio. Às vezes é uma informação que pode ser escrita, coisa rápida, o cliente está lá numa reunião, ou ele está numa sala de espera e não pode ouvir, ele lê lá, tá tudo certo. Ele já tem a informação na mão. E às vezes o áudio, ele só vai conseguir ouvir depois, enfim, acho que é estar atento a isso também. Então, Rick, a gente tem uma pergunta aqui da Diva. Legal. Se é responder por texto ou fazer um vídeo explicando os serviços questionados? Olha, ela pode ter, por exemplo... Creio que recebeu por WhatsApp, eu acho, que a mensagem. Imagino. Olha, não tem o certo ou errado. Ela pode ter, por exemplo, Mari, Diva, você pode ter os seus formatos. Você pode ter um vídeo onde você explica os seus serviços, e você pode ter isso por escrito. E aí você pode perguntar para a pessoa como que ela prefere. Falar, olha, eu posso te mandar um explicativo por vídeo ou escrito, como que você prefere? Porque eu acho que a chance de ter um impacto positivo é maior. Porque às vezes a pessoa não quer ver o vídeo, não pode ver naquele momento, né? Então acho que dá a chance do outro sinalizar o que ele prefere. Ou então, se for o caso, você prefere agendar um call num outro horário, enfim. Das formas que você se dispuser, né? Tentar deixar claro para o cliente como que ele prefere. A falta de feedback, que é uma coisa... É o que a gente falou lá atrás, né? Não deixar... Fica no CRI, que é muito chato. Isso acontece também no WhatsApp ou no telefone. Cuidados com a escrita, né? Chamar a pessoa pelo nome, sem errar, claro, o nome. Isso é super importante, porque senão dá a impressão que é um copia e cola. E telefonar, né? Acho que eu deixei aqui um item separado sobre telefonar, porque a gente tem... São gerações, né, Mari? Tem gente que não gosta de WhatsApp, nem de mensagem, do telefone, mas se a outra pessoa do outro lado não gosta, a gente precisa se moldar a ele, respeitar, né, numa relação comercial, principalmente. Mandem mais perguntas, gente. Quem tiver mais, agora já estamos na retinha final, então mandem perguntas. Agora, Rick, conta um pouquinho para a gente os livros que você recomenda. Aqui eu compartilhei 2 livros, para quem quiser aí tiver interesse ou em comprar, ou pesquisar um pouco mais dos autores. Por exemplo, a Leni Quirilos e o Milton Jung, eles têm muito material na internet, seja no site da CBN ou no site deles próprios também. Aí você fala, mas é um livro para quem é líder. Não, é muito focado em liderança, mas a liderança não existe sozinha. Ela se relaciona com os liderados. Então é muito interessante, é um livro que eu super recomendo. O Comunicação Não Violenta, que o pai, né, da comunicação não violenta é o Marshall Rosenberg, é muito legal também, porque tirem esse preconceito, comunicação não violenta é falar amém para quem me xinga. Não, gente, não é isso. É a gente ficar atento ao que a gente fala e ao que a gente escreve, porque muitas vezes a gente pode fazer de outra forma, que mostra a nossa empatia, que não demonstra, às vezes a gente está reativo, né, e isso acaba sendo passado na mensagem que a gente escreve. Então, é muito interessante porque fala muito da empatia também. Então, a Diva ainda dá aqui a dica do comunicação não violenta para os relacionamentos amorosos também. Sim, afetivos, né? Relacionamentos do dia a dia, das relações, né? Então, não vale só para a parte profissional, gente. Também vale para as relações. Tudo, para tudo.
A gente se comunica com todo mundo o tempo todo. Sim. Né, Mari? Com as pessoas que a gente gosta, nas nossas relações familiares, pessoais, enfim, a todo momento. Então, são livros que valem a pena. Que valem a pena a gente ter, né? Quem ainda não me segue, seja bem-vindo. E quiser me acompanhar. Gente. Perdão. Ô, Mari, você tá de sacanagem. Perdão, ficou branco, não sei o que aconteceu. Tô brincando. Perdão, gente. Mas quem já me acompanha, eu tenho bastante interação lá com o pessoal que manda mensagem, mas quem ainda não tiver, seja bem-vindo e me seguir, é @ricomarins. Isso. E tá também lá com a gente. E, bom, tá sempre também nos nossos convites do Next, o Rick tá lá marcado. Espero que vocês tenham gostado hoje do nosso Next. Foi bem legal, eu adorei, eu acho que a gente precisava ter um pouco desse papo de comunicação, às vezes está batido, assim, nossa, de novo, gente, sim, tá um pouco, fala que fica batido, mas eu acho que é um assunto super atual, super válido para a gente sempre reciclar e ouvir de novo. O Rick fala sempre com muita maestria e com carinho e atual para a gente, trazendo um pouquinho dos conceitos do dia a dia. Eu te agradeço muito, Rick. Imagina, Mari, eu que agradeço pela oportunidade. O papo vai ficar salvo para vocês aqui no nosso canal do NextGen, para vocês passarem para outras pessoas, para dividirem com quem não conseguiu estar aqui. Fica salvo no YouTube, porque a gente é fino, tem um canal no YouTube, né? O Rick também gentilmente salva no Insta, ele consegue fazer uma mágica lá, um Paranauê sucesso, põe no Insta dele, e a gente fica também disponível lá. Eu não sei como faz isso ainda, gente, mas um dia vou aprender também essa tecnologia. Eu te ensino, então. Vou aprender a também fazer, e também a gente vai colocar lá, eu vou copiar também no meu Instagram pessoal, caso a maioria de vocês também estão lá, então a gente faz essa troca. Eu agradeço super vocês pelo tempo. Eu sei que também hoje em dia tem sido difícil a gente participar de evento online, ficar mais em tela, mais um ano na tela, mas eu sei que vocês seguem aqui junto com a gente. Um beijo enorme para todos. O nosso próximo vai ser comecinho de novembro, como eu mencionei, e espero vê-los logo. Que agosto termine logo, pelo amor de Deus. Falta só amanhã. Quarta já é agosto, já é setembro. Meu Deus, gente, esse agosto que durou 5 meses. Senhor, não dá. E agradeço vocês por tudo, pelo tempo, né? Pelo tempo, pela paciência, por estarem aqui com a gente. Agora um rostinho um pouquinho maior, né? Para a gente terminar o dia, mostrar o batom. Não, deixa mais longe, que aqui foca muito que a gente engordou, que eu engordei. Para mostrar um pouquinho meu batom, né? Tanto tempo eu não faço batom, né? Na boca. Né, não, gente? Mas foi muito Espero gostoso. Que em novembro eu consiga estar com a cara um pouquinho mais queimada, que eu tô parecendo um fantasma, né, gente? Fantasma. Eu também tô da cor da minha blusa. Então, vamos prometer que em novembro bronze, pelo menos que seja fake bronze. A palma da mão tá da mesma cor do... Não, é a cor home office, né? A cor do Baywatch. Vou passar um jet bronze aqui, Rick. Mas, olha, obrigado mais uma vez pela oportunidade, obrigado a todos pelo tempo de vocês, de estar aqui com a gente. Espero que todos pessoal. Voltem aí com tranquilidade às suas atividades. E quem ainda tem dúvida, gente, só terminando aqui, porque sempre fica um pouquinho, um rabicho. Quem terminou, quem ainda tem dúvida da roda da vida da nossa sessão passada, quiser bater um papo, quiser ainda desmiuçar um pouco, chama ele no Insta, chama ele no DM, se tiver meu e-mail, quiser me mandar, quiser bater um papo com o Rick, ele com certeza pode ajudar vocês a conversar um pouquinho mais, tá bom? Podem me chamar, se quiserem falar um pouquinho do que a gente falou hoje também, trazer alguma dificuldade, abrir o coração, né, Mari? Com certeza. Estamos à disposição. Tá bom, gente? Um beijo. Um beijo a todos. Rick, obrigada. Beijo a todos vocês. Beijo. Obrigada, gente, boa semana. Bom setembro. Tchau. Que venha a primavera. Beijo. Amém. Beijo. Tchau.